much. Muito obrigada. I'm so excited that we're finally here. Eu tô tão animada que esse dia finalmente chegou. I have been looking forward to this. Eu tava ansiosa por esse momento. And my husband sent me a picture this afternoon. E o meu marido me mandou uma foto essa tarde of a snowstorm. de uma tempestade de neve. And we got 10 inches of snow this morning. A gente tá com neve praticamente na altura do joelho essa manhã no Canadá. So I'm even happier that I'm here. E isso me deixa ainda mais feliz porque eu tô aqui. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. If you could change anything about yourself, what would you change? Se você pudesse mudar qualquer coisa em você, o que você mudaria? Most of us would start with our outward appearance. A maioria de nós começaria por alguma coisa da nossa aparência exterior. Would you want to be skinnier? Será que você quer ser mais magra? Taller? Mais alta? Shorter? Mais baixa? Prettier? Mais bonita? If you could magically alter your appearance, would you go for just a little bit or a total transformation? Se você pudesse mudar a sua aparência num passe de mágica, você faria só um ou outro retoque ou você realmente passaria por uma transformação completa? Would you change your nose? Você mudaria seu nariz? Your hair? Cabelo? Your teeth? Seus dentes? Your legs? Suas pernas? Or anything else about yourself? Qualquer outra coisa física sua? We shy away from having our pictures taken sometimes because we don't like the way we look. Muitas vezes a gente foge de ficar tirando foto com as outras pessoas porque a gente não gosta da forma como a gente se parece. We stress to find that perfect outfit to wear. A gente fica estressada tentando procurar a roupa perfeita pra gente usar. And we diet. E a gente change the color? No, like diet, like food. Ah, ok, I got it. I'm sorry. Tá. Então a gente se submete a várias dietas diferentes. Only to watch the weight return after one weekend. E depois a gente faz essa dieta só para ver todo o peso perdido ser recuperado depois de um final de semana a mais, né? And eventually, sometimes we just stop caring. E eventualmente com o tempo a gente simplesmente para de ligar para isso. Now it's this deep dissatisfaction with our appearance that makes reality makeover TV shows so popular. E é exatamente essa insatisfação profunda com a nossa aparência que faz com que esses programas que prometem uma transformação radical tão aparente. They offer promises of instant transformation. Eles oferecem a promessa de uma transformação instantânea. And they turn ordinary people into beautiful versions of themselves. E eles transformam pessoas comuns em versões maravilhosas dessas novas pessoas. Some of those shows offer wardrobe and makeup transformations. Alguns desses programas fazem mudanças radicais no guarda-roupa das pessoas. And some are more extreme. E algumas são mais extremas do que outras. Women go under the knife to get surgical facelift. Muitas vezes a gente se submete, a gente vai para faca para fazer facelifting, para fazer breast implants, rinoplastia, para fazer prótese mamária, and tummy tucks, e abdominoplastia também. And the before and after images are striking. E as imagens de antes e depois, elas são realmente impressionantes. And they tempt us with the idea that change is possible. E elas reforçam, nos tentam com a ideia de que a mudança é possível. If only we find the right fix. Se tão somente a gente encontrar a solução certa. We all long for transformation. Todas nós ansiamos por transformação. But we often don't know where to begin. Mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. We dream of becoming someone better than we are today. A gente sonha em se tornar uma versão melhor do que a gente é hoje. Advertisers understand this. O pessoal da publicidade entende muito disso. Which is why our inboxes are filled with messages. E é exatamente por isso que as nossas caixas de e-mail estão sempre tão lotadas de mensagens. Make money overnight. Ganhe dinheiro da noite pro dia. Earn a new skill in days. Aprenda uma nova habilidade em poucos dias. Lose weight instantly. Perca peso instantaneamente. Just take this pill or drink and presto. É só você tomar o remedinho ou essa bebida e pronto. The change happens effortlessly. A mudança acontece e ela acontece de forma permanente. But as difficult as change is on the outside, it's even more difficult than on the inside. Mas essa mudança mas se já é difícil mudar por fora, é muito mais difícil mudar por dentro. One thing we know about human nature is that people change very slowly. Uma coisa que a gente sabe sobre a natureza humana é que as pessoas mudam muito vagarosamente. If they change at all. Se é que elas mudam.
And just think about your own struggles. Agora pensa um pouquinho nas suas próprias lutas. If you could change something about your character, what would it be? Se você pudesse mudar alguma coisa sobre o seu caráter, o que seria? Would it be impatience? Será que seria a impaciência? A critical spirit? Um espírito crítico? Envy? Inveja? Lingering bitterness? Um ressentimento que não passa? A guilty conscience? Uma consciência culpada? A bad temper? Um gênio ruim, explosivo? Feelings of deep discouragement? Sentimentos muito profundos de desânimo? Or an inability to find joy in life? Ou uma dificuldade em encontrar alegria na vida? Real change is hard, isn't it? A mudança verdadeira, ela é difícil, não é? You walk into any bookstore and you'll find an entire wall dedicated to self-help books. Se você entrar em qualquer livraria, você vai encontrar estantes, grandes estantes falando sobre livros de autoajuda, falando sobre isso. Sometimes we try to make changes hoping for a new start. Às vezes a gente espera que a mudança aconteça por meio de novos começos. We move, A gente muda, switch jobs, muda de emprego, buy a new car, compra um carro novo, enter into a new relationship, entra num novo relacionamento, change churches, muda de igreja, take up a new hobby, adota um novo hobby, update our wardrobe. atualiza o guarda-roupa. But it doesn't take long for the emotional high to wear off. Mas não demora muito para que essa euforia da mudança desapareça. And when we wake up in the morning and look in the mirror, E quando a gente acorda de manhã e se olha no espelho, we still see the same old person staring back at us. a gente enxerga exatamente a mesma pessoa olhando pra gente de volta. Because making a superficial change doesn't address the deeper issues. Porque fazer uma mudança superficial nunca vai acessar as questões mais profundas. The real struggle isn't with our outside circumstances. A verdadeira luta não está nas nossas circunstâncias externas. It's with the things inside of us that we can't seem to fix. São as coisas dentro de nós que nos parecem mais difíceis de consertar. Lasting transformation isn't found in more New Year's resolutions. A transformação duradoura, ela não vem de mais e mais resoluções de ano novo. Do you do that here in Brazil? Vocês fazem isso aqui no New Brasil? Year's resolutions? Resolução de ano novo? See? The true transformation is a spiritual A process. verdadeira transformação, ela é um processo espiritual. And Ephesians chapter 4 reveals the steps to lasting transformation. E Efésios 4 nos revela os passos para uma transformação duradoura. Extreme makeover that starts from the inside out. Uma mudança radical que realmente começa de dentro para fora. And please turn to Ephesians in your Bibles, Ephesians chapter 4. Então, por favor, abra suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 4. And Nana is going to read the passage for us. E a Naná vai ler para nós a passagem. 4:17 to 5, is that? Ok. Então eu vou ler Efésios 4, de 17 até o 5:1, tá? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
E aí o capítulo 5, versículos 1 e 8, diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. There are 4 steps to transformation found in this passage. Nessa passagem a gente encontra 4 passos para a transformação. To experience transformation, Para que você viva a transformação, you need to embrace your new identity, você precisa abraçar a sua nova identidade, learn a new way of thinking, aprender uma nova maneira de pensar, rely on new resources, contar com novos recursos. and these 3 things are what will help you learn new behavior. E são essas três coisas que vão capacitar ou ajudar você a exibir um novo comportamento. Here's the problem. E o problema é o seguinte: We often get the order upside down. muitas vezes a gente inverte essa ordem. We first try to change our behavior A gente tenta primeiro mudar o nosso comportamento without having a clear understanding of our new identity in Christ. sem compreender claramente antes sobre a nossa nova identidade em Cristo. When we focus on changing behavior first, Quando a gente foca em mudar o comportamento primeiro, we can fall into the trap of trying to pick ourselves up by our own bootstraps. a gente cai na armadilha de tentar fazer as coisas pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço. We can fall into the trap of rule-based legalism. E isso nos leva no risco de cair na armadilha de um legalismo, uma vida moralista baseada em regra. We start to think that the Christian life is about following a set of rules A gente começa a achar que a vida cristã se resume a seguir um conjuntinho de regras or self-improvement. ou a autoaperfeiçoamento. Many Christians start with step 4, changing behavior, and what we need to do is start with step 1, embracing our new identity. Muitos cristãos começam pelo passo 4, tentando mudar o comportamento, quando na verdade o que a gente precisa é começar pelo passo 1, abraçando a nossa nova identidade. Paul says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is here. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. You are a new creation in Christ. Você é nova criatura em Cristo. And when you come to Christ, you experience a radical transformation. Quando então você vem a Cristo, você experimenta uma transformação que é radical. God makes you into a new and different creature. Deus te faz uma criatura nova e diferente. Jesus spoke of this as dying and being born again. Jesus fala sobre essa mudança como morrer e nascer de novo. You don't become a new creature by changing your behavior. Você não se torna uma nova criatura por mudar o seu comportamento. You change your behavior because you are a new creation. O seu comportamento muda porque você se torna uma nova criatura. You can have the best behavior in the world. Você pode ter o melhor comportamento do mundo. You might be the kindest, most generous, Você pode ser a pessoa mais bondosa, mais generosa, the most forgiving, mais perdoadora and the most gentle soul in your neighborhood. e a alma mais gentil da sua vizinhança. But no amount of good behavior can make you right with God. Mas não tem nenhuma quantidade de boas ações que seja suficiente para te tornar justa ou correta aos olhos de Deus. You might go to church 3 times a week, Você pode ir na igreja 3 vezes por semana, lead Bible study, liderar estudo bíblico, visit the sick, visitar os enfermos, sing in the choir, cantar no coral. and volunteer in the Você nursery. pode até se voluntariar no berçário. But no amount of religious behavior can make you right with God. Nenhuma quantidade de comportamento religioso pode te tornar justo ou aceitável diante de Deus. There's only one way. Só tem um caminho, One way only. um só. It is by grace through faith in Jesus Christ. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. By grace you have been saved through faith. This is not of your own doing. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. It is a gift of God so that no one can boast. É dom de Deus para que ninguém se glorie. When you agree with Jesus about your sinful, broken condition Quando você concorda com Cristo sobre a sua condição permanente quebrada and put your trust in Christ e Jesus, deposita sua confiança nele, He changes you on the inside out ele te transforma de dentro para fora. and you undergo a complete E transformation. você então experimenta uma completa transformação. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is here. Se alguém está em Cristo,
Cristo é nova criatura. O antigo já passou e o novo chegou. And in our passage, Paul explains what that means. E nessa passagem, na nossa passagem, Paulo explica o que isso significa. He shows us several contrasts between the old man and the new man. Ele vai apresentar vários contrastes entre o antigo e o novo homem. The old man is separated from God. O antigo homem, o velho homem, ele está separado de Deus. The new man is united with God. Mas o novo homem, ele está unido a Deus. The old man is hard and calloused heart. O velho homem, ele tem um coração duro, calejado ou insensível. The new man has listening ears, can listen and understand to what God says. O novo homem, ele ouve, ele é responsivo àquilo que Deus diz. The old man is blinded by deceit and ignorance. O antigo homem, ele está cego por engano e pela ignorância. The new man is blessed with truth and enlightenment. Enquanto o novo homem é abençoado pela verdade e por uma iluminação que vem de Deus. The old man is a slave to wickedness. O antigo homem, ele é escravo da perversão. The new man is freed for righteousness. O novo homem, ele é livre para a retidão. The old man is impure and self-indulgent. O velho homem, ele é impuro, ele é autoindulgente. And the new man is pure and self-controlled. Enquanto o novo homem é puro e autocontrolado. The old man is a child of darkness. O antigo homem é filho das trevas. And the new man is a child of light. Enquanto o novo homem é filho da luz. Here's the truth that many people miss. E aqui está uma verdade que muita gente esquece. When you put your faith in Jesus, Quando você coloca sua fé em Jesus, the old man no longer exists. o velho homem, ele deixa de existir. If anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Gone. Passaram. Your old nature is crucified. A sua antiga natureza, sua velha natureza It's foi dead. crucificada, está morta, It's buried. está sepultada. It has kicked the bucket. Bateu as botas. It has put on the wooden suit. Ela vestiu o paletó de madeira. It's dead like a turkey on Christmas Eve. Ela está morta que nem peru na véspera de Natal. If anyone is in Christ, Se alguém está em Cristo, he is a new creation. The old has gone. é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Now wait a minute, Mary, you Agora- might be thinking. Aí talvez você esteja pensando, mas pera lá, Mary. I may be a new creation in Christ, Eu até posso ser uma nova criatura em Cristo, but the old me is definitely not dead and gone. mas o meu velho eu definitivamente não está morto e tão assim. She is very much alive. Eu vejo, muitas vezes percebo ela bastante viva ainda. Every day she hammers in my ear. Todo dia ela tá lá no meu ouvido. I thought the old me was supposed to be gone and dead. Eu tinha a impressão que o velho eu deveria estar morto. But some days it feels like she's just been sleeping, Mas alguns dias parece que esse velho eu estava só dormindo, waiting to claw her way back in. esperando o momento certo para voltar com tudo. I fight, I pray, I try to walk in the light, Eu luto, eu oro, eu faço o meu melhor, tento andar na luz, but just like that I slip. mas de repente eu escorrego. The same old thoughts, Os mesmos pensamentos de The sempre, same temptations. as mesmas tentações, the same weaknesses I thought I left behind. as mesmas fraquezas que eu achei que eu já tinha deixado para trás. If I am a new creation, why do I still feel so much like the old one? Se eu sou uma nova criação, por que às vezes eu me sinto tanto como a antiga? Maybe I'm just fooling myself. Talvez eu esteja só me enganando. And let me go to the illustration of the butterfly and the caterpillar E deixa eu te dar um exemplo da borboleta e da lagarta, to help you understand what's going on. para te ajudar a entender o que de fato está acontecendo. Now they changed pictures on me, but that's all right. Agora, o slide que você tem aí não é o que devia estar aí, mas não tem problema. I was going to show you a picture of the monarch butterfly, Eu queria te mostrar uma imagem da borboleta which is a monarca, butterfly that is unique to Canada. que é uma borboleta que você encontra só no Canadá. I grew up across the street from the forested ravine. Eu cresci do outro lado da rua de uma área verde que tinha bastante natureza no meio de um vale. And my 5 brothers and I would often play in the forest climbing trees. E os meus 5 irmãos e eu frequentemente brincávamos nessa floresta, We'd subindo nas árvores. Play beside the creek and on the big wooden trestle. E a gente brincava também no riacho que tinha no Train. riacho que Tchu, tinha tchu, tchu. perto de uma ferrovia. Sim.
And whenever we spotted a milkweed plant, we'd examine the leaves for caterpillars. E sempre que a gente encontrava uma planta específica, que é aquela planta de algodão de seda, a gente ficava examinando as folhas, procurando lagartas. And for the little jade green pods, looks like a pea. E a gente procurava também aquelas crisálidas esverdeadinhas, ou os casulos, né? That turned them into monarch butterflies. Que era o que depois, posteriormente, se transformava nessas borboletas monarca. Now, the North American monarch butterfly is called the king of the butterflies. A borboleta monarca na América do Norte, ela é conhecida como o rei das borboletas. And it's similar to the queen butterfly you have in Brazil. E ela é muito parecida com a borboleta rainha que vocês têm aqui no Brasil. And the transformation from caterpillar to butterfly is fascinating. E essa transformação da lagarta numa borboleta é fascinante. When a caterpillar is ready to transform, Quando a lagarta está pronta para se transformar, eating, ela para de rastejar e de comer. and it hangs upside down on a leaf. E ela se pendura de cabeça para baixo numa folha. And holding perfectly still, it allows nature to begin the transformation. E ficando perfeitamente imóvel, ela permite que a natureza comece o seu processo de transformação. And when the time is right, the caterpillar's skin splits open. E no momento certo, a pele dessa lagarta, ela se rompe. And it reveals the green chrysalis beneath. E revela por baixo essa crisálida verde que já estava lá. And the old skin falls away. Então a pele antiga dela cai. And the chrysalis reshapes and hardens into like a coffin-like pod. E essa crisálida, ela se remodela e ela endurece, formando uma cápsula que parece um caixão. And inside of this coffin, E dentro desse caixão, the caterpillar dies. a lagarta morre. Its body completely dissolves. O seu corpo dissolve completamente. It turns into caterpillar soup. Ela se torna literalmente uma sopa de lagarta. And then nature completely reorganizes and transforms all the elements E aí a natureza reorganiza literalmente e transforma todos aqueles elementos into a completely new and different creation. em uma criação totalmente nova e diferente. And as the time for emergence draws near, the chrysalis becomes transparent. E conforme o momento daquela nova criatura sair e se aproxima, a crisálida ou a pupa, né, que a gente chama mais comum, ela começa a se tornar mais transparente. And you can't quite see it in this picture, E você não consegue ver muito nessa imagem, but inside of the chrysalis is transparent and you can actually see the butterfly. mas ali dentro dessa crisálida da pupa, ela é um pouquinho transparente, você realmente consegue ver lá dentro e ver a borboleta. But it's still trapped in its casing. Mas ela ainda está presa nessa crisálida. And the moment finally arrives, E quando o momento finalmente chega, and the butterfly begins to force its way e out, ela começa a se forçar para sair, using its legs and body to open up the casing. ela começa a usar suas pernas e o corpo para de alguma forma romper essa crisálida. And it takes a while to get out of that casing E não é muito rápido, demora um pouquinho para ela conseguir sair dali de dentro, because it's sticky porque é grudento lá dentro. and it sticks to the butterfly's body. E isso ela continua grudada ou aderida ao corpo da borboleta. And the butterfly's wings are soft at first E no começo as asas da borboleta, elas também são muito macias. and crumpled and wet, E elas estão amassadas, elas são úmidas. and it's trapped within the remnants of its former self. E ela continua presa nos restos daquilo que ela já foi um dia. But with the warmth of the sun, Mas com o calor do sol, its wings unfold and harden. as suas asas elas se desdobram e elas se endurecem. And finally it gains the strength to take flight E finalmente ela ganha a força necessária para voar. and leave the chrysalis far behind. E ela deixa a crisálida então para trás de vez. So in the chrysalis, the caterpillar dies and is reborn. Então dentro dessa crisálida a lagarta ela morre e ela renasce. And the before and after is astonishing. E o antes e depois é impressionante. It changes from a hideous worm-like creature Ela deixa de ser uma criatura rastejante e sem forma into a delicate, beautiful one. para se tornar um ser muito delicado e belo. It gets a new and different set of eyes. Ela inclusive recebe um par novo e diferente de olhos. It stops seeing the world
world in monochrome black and white. Ela para de enxergar o mundo de forma It monocromática, branco e starts seeing preto. things in full color. E ela começa a ver o mundo através de cores vibrantes. It stops eating the poisonous leaves of the milkweed. Ela para de se alimentar das folhas venenosas daquela planta em que ela se transforma e que ela fica brigada. And begins drinking the sweet nectar of flowers. E ela começa a beber do doce néctar das flores. And the most striking change of all, E a mudança mais impressionante. it stops crawling on its belly amongst the poison leaf eaters. E ela para de rastejar no chão e rastejar por aquelas folhas venenosas. And soars on wings to fly. E ela passa a voar. The caterpillar is no more. A lagarta já não existe mais. It has been transformed into a new creature. Ela foi transformada em uma nova criatura. And the change only goes in one direction. E essa mudança ela só acontece em uma direção. It is impossible for the butterfly to crawl back in the chrysalis. É impossível para a borboleta voltar para dentro da It crisálida. is impossible for it to turn back into a É caterpillar. impossível que ela se torne uma lagarta novamente. Nature has changed it, A natureza a transformou. and the change cannot be undone. E essa transformação não pode ser desfeita. You see the picture right there. Você está vendo a imagem logo ali. It fights its way out of the casing, Ela lutou para sair da sua casinha. and it finally begins to fly. E ela finalmente começa a voar. Now, when you put your faith in the Lord Jesus Christ, Quando você deposita sua fé em Cristo Jesus, the Lord changes you into a new o creation. Senhor te transforma em uma nova criatura. You undergo a complete metamorphosis. Você passou por uma metamorfose completa. It is as if you are changed from a caterpillar to a butterfly. É como se você tivesse deixado de ser uma lagarta para se tornar uma borboleta. You used to be a creature of the earth, Você antes era uma criatura da terra, but now you're a creature of the sky. agora você é uma criatura do céu. You used to have a caterpillar brain, Você costumava ter a mente de uma lagarta. but now you have a butterfly brain. Agora você tem a mente de uma borboleta. The transformation is complete. A transformação está completa. Done deal. É fato consumado. But that doesn't mean that your old ways of thinking are gone. Mas isso não significa que os seus velhos padrões de pensamento desapareceram por completo. It's as though that chrysalis is still sticking to you. Às vezes parece que você ainda está meio presa ali na crisálida. You're still thinking that you're a caterpillar. Você ainda está pensando que você é uma lagarta. God gave you wings, Deus te deu asas. but it's up to you to fight your way out, Mas cabe a você... go ahead. to fight your way out of your old restrictive caterpillar mode of existence. Mas cabe a você romper com a sua antiga, limitada forma de existência como uma lagarta. Now, in one sense, Agora, em um sentido, the metamorphosis from a caterpillar to a a butterfly metamorfose da lagarta para uma borboleta is complete when the caterpillar dies and nature refashions it into a butterfly. ela se completa no momento em que a lagarta morre e a natureza a refaz como uma nova criatura, uma borboleta. But in another sense, Mas num outro sentido, the metamorphosis isn't complete until the butterfly breaks out of the sticky shroud of the chrysalis. a metamorfose ela só se completa quando a borboleta finalmente rompe e sai de dentro da crisálida. And starts behaving like a butterfly. E ela começa então a se comportar como uma And borboleta. completely leaves all the caterpillar life behind. E deixa para trás toda a sua vida de lagarta. And this is such a great illustration of justification and sanctification. E essa é uma ilustração, um exemplo tão bom sobre justificação e santificação. The change from caterpillar to butterfly is permanent and irreversible. A transformação da lagarta numa borboleta é algo permanente e é irreversível. Just as justification is a one-time, unchangeable act where a believer is made right with God through Jesus Christ. Assim como a justificação também é um ato único e imutável, onde o crente é declarado justo diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. The process of emerging from the chrysalis Esse processo de sair da crisálida mirrors sanctification, representa a santificação. the ongoing work of spiritual growth and maturity. É esse crescimento contínuo espiritual de crescer e amadurecer na fé.
Just as the butterfly must struggle to break free of the chrysalis, Assim como a borboleta precisa lutar para romper e se ver livre dessa velha crisálida, so we must break free from the remnants of our old life. nós também precisamos lutar para romper com os resquícios da nossa vida antiga. We need to embrace our new identity and leave the old caterpillar way of life behind. Nós precisamos então abraçar essa nossa nova identidade e deixar para trás o modo de vida da lagarta. And that brings us to the second step of transformation. E isso nos leva ao segundo passo da transformação. New thinking. É o novo pensamento, um novo pensar. The biggest obstacle to change is our own mindset. O maior obstáculo para a mudança é a nossa própria mentalidade. You may ask, why can't I change? Você pode se perguntar, por que eu não consigo mudar? Why am I struggling with this? Por que eu estou lutando com isso? Here's a very simple answer to that question. E a resposta, aqui vai uma resposta muito simples para essa pergunta. It's because you're thinking like a caterpillar É porque você ainda está pensando como uma lagarta. and you're not thinking like a butterfly. Você não está pensando como uma borboleta. That's why in verse 23, É por isso que no versículo 23, tucked between the directive to put off the old and put on the new, bem no meio dessa instrução para se despir do velho e revestir-se do novo, you see the instruction, be renewed in the spirit of your mind. você vê a instrução, seja renovado no seu modo de pensar. It's the same instruction as that familiar verse in Romans chapter 12, verse 2. É a mesma instrução daquele verso conhecido de Romanos 12:2. Do not conform to the pattern of this world, Não se conforme com o padrão desse mundo, but be transformed by the renewing of your mind. mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. And the word for transformed here is the Greek word metamorphosis. E a palavra transformados aqui vem do grego, que é esse aí, From which we get the word metamorphosis. que é a origem da palavra conhecida por nós de metamorfose. And isn't it interesting that E não the é- Bible uses this same illustration for transformation? E não é interessante que a própria Bíblia usa a mesma ilustração da metamorfose para a transformação? You can be freed from being entangled from your old ways of thinking. Você pode ser liberta dessa prisão de viver imprisionada pelos seus velhos padrões de pensamento. How do you leave that other way of life behind? Como que você deixa esse seu modo de vida para trás? Through the renewal of your mind. Através da renovação da sua mente. Thinking the right thoughts will give you strength to live the right way. Pensar as coisas certas vai te dar força para viver da forma certa. It will get the blood pumping through your baby wings. Vai fazer com que o sangue bombeie nas suas asas ainda novas. Caterpillar thoughts won't do. Os pensamentos de lagarta não vão fazer isso. You need to think butterfly thoughts in order to break free and fly. Você precisa pensar então esses pensamentos de borboleta para que você possa se libertar e finalmente voar. Being renewed in our minds means that our thinking gets aligned with God's thinking. Estar renovado no nosso modo de pensar significa que o nosso pensamento ele se alinha com o modo de pensar do Senhor. Again, again, De novo, and again, de novo and e again. de novo. Failing to align our thinking with God's thinking is at the root of most of the difficulties we encounter in life. A falta desse alinhamento entre o nosso pensamento e o de Deus está na raiz da maioria das dificuldades que a gente enfrenta na vida. If we want to change the way we act, we need to change the way that we think. Se nós queremos mudar a maneira como agimos, nós precisamos mudar a forma como nós pensamos. Behind every sin we commit hides a lie that we believe. Atrás de cada pecado que a gente comete existe uma mentira que nós acreditamos. Many of us are believing lies. Muitas de nós ainda estamos acreditando em mentiras. Lies about God, like His ways are too restrictive. Mentiras sobre Deus, como por exemplo, os caminhos de Deus são muito restritivos. Lies about ourselves, Mentiras sobre nós mesmas. such as I shouldn't have to live with unfulfilled longings. Como por exemplo, eu não deveria ter que viver com desejos que eu não posso saciar. Lies about sin, like this sin isn't really all that bad. Mentiras sobre pecado, como por exemplo, esse pecado não é tão grave assim. Lies about circumstances. Mentiras sobre circunstâncias, My bad circumstances are responsible for my bad attitude. como por exemplo, as minhas circunstâncias ruins são as responsáveis pela minha atitude ruim. If he weren't so mean, I would be nicer. Se ele não fosse tão ruim, eu seria melhor.
Lies about our priorities. Mentiras sobre as nossas prioridades. About sexuality. Sobre sexualidade. About marriage. Casamento. And about children. Sobre filhos. About who we are and how we ought to believe. Mentiras sobre quem nós somos e como nós devemos e o que devemos acreditar. Behave. Lies and lies and lies. Satan is the father of lies. Mentiras, mentiras, mentiras. O Satanás é o pai da mentira. My friend Nancy has written a whole book addressing lies that women believe. Minha amiga Nancy escreveu um livro inteiro sobre as mentiras que as mulheres acreditam. Because Satan's aim is to get us thinking the wrong way. Porque o objetivo de Satanás é fazer com que nós pensemos da forma errada. And sometimes we focus too much on trying to change our behavior. E muitas vezes a gente foca demais em tentar mudar os nossos comportamentos. When we need to go back and try and figure out what kind of thinking caused that behavior in the first place. Quando na verdade o que a gente precisa fazer é parar e descobrir que tipo de pensamento errado deu origem a esse comportamento desde a sua origem. Why did you lash out at your mother? Por que você explodiu com a sua mãe? Well, because she made a cutting, sarcastic comment. Porque ela fez um comentário que foi cortante, sarcástico. No. Não. What happened is that the situation revealed your faulty thinking. O que aconteceu, na verdade, foi que essa situação revelou o seu pensamento errado. You believe you have the right to retaliate for past hurts. Você acredita que você tem o direito de revidar por mágoas do passado. You feel you have the right to return tit for tat. Você acredita que você tem o direito de pagar na mesma moeda. Well, why did you say bad things about your friend behind her back? Bom, por que você falou mal da sua amiga pelas costas? Well, because they were true. Era verdade. No. Não. What happened is that the situation revealed your faulty thinking. O que aconteceu foi que a situação revelou o seu pensamento errado. You believe that making her look bad makes you look good. Você acredita que diminuí-la vai fazer com que você pareça um pouquinho melhor. Why did you indulge too much last night? Porque você exagerou tanto na comida ontem à noite? Well, because I had a tough weekend and I needed to unwind. Porque eu tive uma semana difícil e eu queria relaxar. No. Não. The situation revealed your faulty thinking. A sua situação revelou um pensamento equivocado. You believe that life should be easy and that it's your right to self-indulge. Você acredita que a vida deveria ser fácil e por isso você tem o direito de se entregar a seus desejos sem limite. So the reason you can't control your actions is that you're not fighting to control your thoughts. Então a razão pela qual você não consegue controlar as suas ações é porque você não está lutando para controlar os seus pensamentos. Renewing our minds aligns us with our new identities. Renovar nossa mente vai nos alinhar também com a nossa nova identidade. I am a new creation. Eu sou uma nova criatura. Created after the likeness of God. Criada segundo a imagem e semelhança de Deus. I am a child of light. Eu sou uma filha da luz. I am forgiven. Eu sou perdoada. I am blessed with every spiritual blessing. Eu sou abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. I am holy and righteous. Eu sou santa e justa. Not because of me, but because of Jesus. Não por minha causa, mas por causa de Cristo Jesus. And renewing my mind means I take captive every thought. Então renovar minha mente significa que eu levo todo o pensamento cativo that belongs to that old caterpillar way of life. Que pertence a esse modo antigo de lagarta de pensar. And make it line up with who I am as a butterfly. E eu faço os meus pensamentos se alinharem com quem eu sou agora, como uma borboleta. Butterflies don't eat poison. Borboleta não come veneno. Butterflies don't crawl on their bellies. Borboleta não rasteja pelo chão. Butterflies aren't stuck on that leaf. Borboletas não ficam presas naquela folha Butterflies mais. can fly. Borboletas podem voar. Butterflies experience life in full color. As borboletas enxergam e experimentam a vida em cores vivas e vibrantes. And just as we change our clothes daily, we must also renew our thoughts daily. E assim como nós trocamos de roupa todos os dias, nós precisamos renovar os nossos pensamentos diariamente. In your struggle against sin, na sua batalha contra o pecado, the fight takes place on the battleground of your mind. A batalha acontece no campo da sua mente. Renewal of the mind is a necessary step for spiritual transformation. A renovação da mente é um passo necessário para a transformação espiritual. But thankfully, it's not something we achieve on our own. Mas graças a Deus isso não é algo que a gente conquista por conta própria. God equips us with everything we need. Deus nos equipa com tudo que a gente precisa.
we get all the resources that we need. Nós temos nele todos os recursos que nós precisamos. Notice that Paul says in verse 21 that his friends were taught in the Lord. Perceba que Paulo, no versículo 21, ele diz que os seus amigos foram ensinados no Senhor. They were taught in the Lord to put off the old, put on the new, and be renewed in their minds. Eles foram ensinados no Senhor, então, a despir-se do velho, revestir-se do novo e ser renovados no seu modo de pensar. In verse 20, it says they had learned Christ. No versículo 20, ele afirma que eles aprenderam Cristo. Well, whom did they learn from? De quem eles aprenderam? Well, when you accept Christ, the Holy Spirit takes residence in you, Bom, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo, ele passa a habitar em você, guiding and empowering your transformation. guiando e capacitando a sua transformação. The Spirit is our counselor, O Espírito Santo é o nosso conselheiro, our tutor. nosso tutor. He convicts and he instructs and he strengthens out to live out our new identity. Ele nos convence, nos instrui, nos fortalece para que a gente possa viver de acordo com a nossa nova We identidade. need our eyes open to the immeasurable greatness of God's power. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para a incomparável grandeza do poder de We're Deus. told in Scripture that the same power that raised Jesus from the dead is in us. Na Bíblia nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está em nós. 2 Peter 1:3, His divine power gives us everything we need for life and godliness. 2 Pedro 1:3 nos diz que o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Everything. Tudo para a vida e He para a gives us His piedade. Spirit. Ele nos dá o seu espírito, He gives us His a word. sua palavra. He gives us His power. Ele nos dá o seu and poder His presence. e a sua presença. He gives us each other. Ele nos dá umas às outras. A brand new butterfly has everything it needs to fight its way out of that chrysalis. Uma borboleta recém-nascida já tem tudo o que ela precisa para romper aquela crisálida e voar. And when we embrace our new E identity, quando nós abraçamos a nossa nova identidade, and when we learn new ways of thinking, quando aprendemos novas formas de and when pensar, we rely on those new e resources, quando nós confiamos nesses novos recursos, we begin to experience real and lasting change. aí sim nós começamos a experimentar uma transformação real e duradoura. We begin to see those new behaviors in our lives. Nós começamos a ver esses novos comportamentos na nossa vida. Godly behavior is the fruit. O comportamento piedoso, ele é o fruto. It's the evidence of what kind of a tree is planted in your garden. Ele é a evidência de que tipo de árvore está plantada no seu jardim. If you plant a mango tree Se você plantar uma mangueira and you water it e aí você regar, and you fertilize it adubar, fertilizar, and guard it from pests proteger das pragas and keep the weeds from choking it out, e manter as ervas daninhas longe dela, the mango tree will produce mangoes a mangueira irá eventualmente produzir manga, because that's what a mango tree does. porque é isso que uma mangueira faz. And if you want sweet fruit, Se você quer frutos então doces, you won't get it from a jatoba tree. você não vai consegui-lo num jatobá. Righteous behavior is the fruit. O comportamento justo e reto então é o fruto. It's the external evidence É a evidência externa of a transformation that has taken place on the inside. de uma transformação que aconteceu primariamente no interior. Paul goes to such length in this passage to explain the process. Paulo vai gastar um bom tempo nessa passagem explicando esse processo. He doesn't start with a pep talk about getting rid of bad habits. Ele não começa com um discursinho motivacional sobre como abandonar maus hábitos. He doesn't tell you, well, let's just make some more New Year's resolutions. Ele não fala para nós, olha, vamos fazer aí umas novas resoluções de ano novo. He doesn't say, God saved you, now improve yourself. Paulo não diz para nós, Deus nos salvou, agora Deus te salvou, agora melhore você mesmo por sua conta. In the school of grace, God creates the new person. Na escola da graça, Deus cria uma nova pessoa. And that includes all the new attitudes and emotions and practices that we're supposed to put on. E isso inclui todas as novas atitudes, emoções e práticas que nós devemos nos revestir. Ephesians chapters 4 and 5 lists so many things that we will see in a transformed life. Efésios 4 e 5 vai listar para nós tantas mudanças que a gente vai evidenciar em uma vida renovada. If you've been transformed by the power of Jesus, Se você for transformado pelo poder de Jesus Cristo, you'll stop lying and start telling the truth. você vai parar de mentir e começar a falar a verdade.
You'll stop losing your temper and start being more self-controlled. Você vai parar de perder a paciência e começar a exercer mais o autocontrole. You'll stop nursing resentment and start to forgive. Você vai parar de alimentar ressentimentos e começar a perdoar. You'll stop envying others and start being grateful. Você vai parar de invejar os outros e começar a cultivar um coração grato. You'll stop being nasty and start being nice. Você vai parar de ser rude, vai começar a ser amável. You'll stop sleeping around and start being pure. Você vai parar de viver na lascívia e impureza e começar um padrão de vida puro. You'll stop clamoring about you and start thinking about him. Você vai parar de ficar focando só em si mesmo e começar a pensar mais nele. You'll stop being stingy and start being generous. Você vai parar de ser mesquinha e começar a ser generosa. You'll stop wasting time and start being productive. Você vai parar de desperdiçar seu tempo e começar a ser produtiva. And how interesting it is to me E quão interessante é para mim that in this context of transformation, que em todo esse contexto de transformação, in Ephesians chapter 5, em Efésios capítulo 5, it begins to talk about being transformed in who we are as men and women. ele começa também a falar em sermos transformados em quem nós somos como homens e mulheres. So that we can tell the gospel story for the glory of Para God. que nós possamos então começar a contar a história do evangelho e da glória de Deus. As women, Como He mulheres, changes our identity. ele muda a nossa identidade. And He makes us into the women He created us to E ele nos be. transforma nas mulheres que ele nos criou para ser. Now, as a child, I was always on the lookout for caterpillars and butterflies. Então, como uma criança, eu estava sempre procurando essas lagartas e borboletas. Especially monarch butterflies. Especialmente as monarcas. I was fascinated that a creepy, crawly, worm-like creature could transform into such an exquisite one. Eu ficava fascinada com o fato de que uma criatura tão esquisita e rastejante pudesse se transformar em algo tão belo e magnífico. And once, on a walk with my dad through the ravine, E uma vez andando com meu pai por aquela floresta, por aquele vale, I spotted a monarch butterfly struggling hard to emerge from its shiny chrysalis. eu avistei uma borboleta monarca lutando para sair daquela sua crisálida brilhante. I wanted to crack open the casing to make it easy for it to get out. E eu fiquei com pena dela, então eu quis ajudar, eu quis tentar abrir aquela casquinha para ver se ela saía mais fácil. But my dad warned me that this would hurt rather than help. Mas o meu pai me alertou que eu não ia ajudar, eu ia só complicar as coisas, eu poderia prejudicá-la. If I opened up that chrysalis and released the butterfly, Se eu libertasse aquela borboleta, se eu rompesse e libertasse aquela borboleta, I would cripple it for life. eu a deixaria incapacitada pelo resto da vida. It's the struggle of trying to get out of that casing É exatamente a luta para sair daquele invólucro. that pumps blood into a new butterfly's tiny crumpled wings. Que é esse esforço que vai bombear sangue para aquelas asas And the pequenininhas da difficult borboleta. task of breaking free is what brings fitness to its body E é justamente a difícil tarefa de romper aquela casca and que strengthens and enlarges its wings so it can fly. fortalece o seu corpo, desenvolve as suas asas e a prepara para voar. And fly it can. E se tem uma coisa que ela faz, é voar. The monarch is called the king of the butterflies A monarca ela é chamada de rei das borboletas, because this delicate creature flies an unbelievable distance. porque essa criatura delicada, ela é capaz de voar uma distância inacreditável. It flies all the way from North America in Canada, my home, Ela consegue voar desde a minha casa lá no Canadá. all the way down to Mexico. Ela consegue ir do norte lá no Canadá até o México. It's an incredible feat. É algo assim grandioso. It migrates 3,000 kilometers. Ela migra cerca de 3.000 quilômetros. Now this story, I hope, will help you understand E essa história, então, eu espero que ajude você a entender what it means to be transformed by the power of God. o que significa ser transformada pelo poder de Deus. Because the Lord transforms you into a new creature when you accept Jesus into your heart. Porque Deus transforma você em uma nova criatura quando você aceita Cristo Jesus em seu coração. The old you is no longer. A sua antiga versão já não existe mais. He has created you to be a new creation in Jesus Christ. Ele te transformou numa nova criatura em Cristo Jesus. And this whole story of breaking free of the chrysalis illustrates what we must do. E essa história do esforço dela de sair da crisálida é o que nós devemos fazer.
to leave those sticky remnants behind deixando para trás aquelas coisas grudentas que estavam lá dentro and to fly. e voar. I want you to stand Gostaria de pedir que você se coloque em pé. and I want you to think for a moment. E eu quero que você pense por alguns instantes. What stage are you at? Em que estágio você está? Are you still living life as a caterpillar? Será que você ainda está vivendo a sua vida como uma lagarta? Have you been changed into a new creature? Você já foi transformado em uma nova criatura? Have you given your life to Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Have you experienced the transformation of new birth? Você já experimentou a transformação do novo nascimento? If you have not, Se você ainda não fez isso, tonight can be the night hoje, essa noite pode ser a noite that you were born again. que você vai renascer, nascer de novo. Are you perhaps living in the chrysalis? Será que você ainda está vivendo dentro do casulo, da pupa? God has transformed you, Deus te transformou, but you are just still stuck. mas você ainda está presa. You are encased in all those old ways of thinking. Você está presa nessas formas antigas de pensamento And ainda. the way you behave is not in line with who He created you to be. E a forma como você se comporta não está alinhado com quem Ele te criou para ser. I believe that tonight Eu acredito que essa noite that He's going to crack open that chrysalis for many of you que Ele pode ajudar a romper essa crisálida para muitas de vocês, and give you more freedom than you've ever experienced before. para que você possa experimentar mais liberdade do que você jamais experimentou antes. Perhaps you're just burdened with life Talvez você esteja sobrecarregada pela vida and you're not feeling like a butterfly at all. e você não está se sentindo como uma borboleta de forma nenhuma. You're not feeling that you can fly. Você não acha que você é capaz de voar. You're just feeling heavy Você está se sentindo só muito pesada and weary. e sobrecarregada. I believe that tonight He wants to shine His sun, the sunshine Okay. on you, E eu acredito que essa noite Ele quer brilhar, fazer brilhar a luz dele sobre você, to warm you para te aquecer and to breathe blood and strength into those wings. e para fazer com que o sangue bombeie e dê um jeito nessas suas asas. I'd like you to bow your heads, Eu gostaria que você curvasse as suas cabeças. and I want to ask a question. E eu quero fazer uma pergunta. Do you need to be transformed from a caterpillar into a butterfly? Do you need that new life of Jesus? If you do, would you raise your hand? Você precisa ser transformada de uma lagarta em uma borboleta. Você precisa dessa transformação. Você precisa de Cristo na sua vida. Se sim, por favor, erga sua mão. Your new life can start today. Sua nova vida pode começar hoje. I'm going to have the prayer team come Vou pedir forward. para que o time das meninas da oração venha aqui à frente. And now I want to ask you another E question. agora eu quero te perguntar uma outra pergunta. Are you struggling in your new identity as a Christian? Você está lutando com em relação à sua identidade como nova cristã? Are you stuck in that shroud, Você está presa ainda naquele casulo, not experiencing Não- new life? não experimentando na sua vida? Is some sins tripping you up? Tá? Tem algum pecado que está te prendendo ainda? Bitterness or unforgiveness A amargura, a falta de perdão, or sexual sin pecado sexual, or a sin of just a comparison? talvez o pecado da comparação. Would you raise your hand if you need more freedom? Se você tem lutado com isso e quer ser liberta disso, se você precisa de mais liberdade em relação a isso, por favor, erga sua mão também. Are you the woman who is feeling heavy and needs to feel the sunshine? Você é aquela mulher que está se sentindo pesada e precisa sentir a luz do Senhor. And to have the Lord breathe some air under your wings? Você está precisando que o Senhor derrame sobre você a sua graça para que você tenha sangue e força nas suas asas. Would Erga you sua mão. lift your hands, please? Erga sua mão, por favor. And now I invite you to come and receive prayer.
E agora eu te convido então a vir aqui à frente e receber uma If palavra this de is the oração. first time you have ever heard the good news about Jesus and you put up your hand to say yes, you come. Se essa é a primeira vez que você ouviu a boa nova sobre Jesus e você disse sim para Jesus, eu te convido, vem aqui à frente. If there are sins that you need to confess, you come. Se existem pecados que precisam ser confessados, eu te convido, vem aqui à frente. If you are being entangled Se você se sente presa with the messages of the world pelas mensagens do mundo and you need to break out of that chrysalis, you come. e você precisa se libertar dessa crisálida, vem aqui à frente. If you're weary and need some more air under those wings, you come. Se você está sobrecarregada e precisa de mais força nas suas asas, vem aqui à frente. Because Jesus wants to meet you here tonight. Porque Jesus quer encontrá-la aqui essa noite. And Jesus wants to take who you are in Him E Jesus quer pegar então quem você é nele and set you free to fly. e te libertar para que você possa voar. Amen. Amém.